E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula para nos prepararmos para a nossa avaliação de história. Hoje, de um modo muito especial, vamos ser bem objetivos, bem rápidos, bem sucintos, mas fazendo uma grande revisão para aquele conteúdo que vai cair na nossa avaliação, ok? Então, vamos lá. Nós sabemos que a nossa avaliação de história, ela vai trabalhar sobre a memória e também sobre a oralidade. Aquele capítulo 6 da nossa apostila em que o tio falou com vocês. Não se esqueçam que a memória é tudo aquilo que está na nossa mente, guardado, que nos traz recordação. Como um lugar, uma memória de um lugar, uma memória de um acontecimento, que aí são memórias individuais, e tem as memórias coletivas. Mas também tem a oralidade. E a oralidade é aquela arte de se falar bem. E antigamente, na Grécia Antiga, essa arte de se falar bem, ela era conhecida como retórica. E essa retórica, ela tem uma peculiaridade. Falar não significava somente falar, expressar-se diretamente, mas a arte de falar bem era a retórica. Nós temos várias formas de oralidade. E a oralidade, ela também faz parte do contexto de uma história, de uma tradição de vários povos. Como, por exemplo, nós podemos citar os povos africanos, que trabalhavam a sua espiritualidade, a sua memória, a sua tradição, a sua oralidade, através de uma tradição milenar. Umas pessoas conhecidas como guardiões ou guardadores da memória, este homem, este ser milenar, ele transmitia a sua tradição, os seus costumes, através dessa forma clara e bonita de falar, que é a oralidade. E essa pessoa, vocês devem se lembrar, porque o tio falou em aula, os griotes. Os griotes eram esses guardadores dessa forma linda de se falar. Nós podemos citar também não como os griotes, mas nós temos também as sociedades indígenas, que se tornaram patrimônio imaterial, porque elas têm essa sua beleza em falar, essa sua beleza em expressar. E essas tradições indígenas que foram sendo passadas de geração em geração também fazem parte dessa oralidade. O tio falou de patrimônio imaterial, né? Mas é importante destacar que o patrimônio imaterial fazem parte das memórias da pessoa. Uma fonte material, assim como uma fonte imaterial, a fonte material é aquele objeto criado pela sociedade, como podemos citar um museu, uma estátua em homenagem a determinada pessoa. Temos fontes escritas, que são documentos, como por exemplo, a sua certidão de nascimento. Ela é uma fonte escrita, é uma fonte histórica, é uma fonte de informação. Temos fontes visuais, como imagens, apresentações, como essa imagem. É uma fonte visual. Ou fontes orais, que fazem parte do nosso dia a dia, como uma música, uma canção. Esta observação, você está ouvindo o tio, é uma fonte oral. Olha como essa musiquinha é boa. É uma fonte oral. Mas todas essas informações fazem parte desse nosso conhecimento de memória e oralidade. Isso o tio falou com cada um de vocês nas nossas aulas. Lembrando que vocês vão fazer o estudo a partir desta página de oralidades africanas, indígenas. O anterior é um trabalhinho que nós vamos fazer ainda em sala. Fiquem tranquilos. No capítulo 7 da nossa apostila, do nosso material, né, que nós estamos usando, nós vamos falar sobre as medidas do tempo do nosso material, né? Vocês perceberam, vocês viram que a gente também vai utilizar esse capítulo 7 na nossa avaliação. Mas como medir o tempo? Quais os mecanismos que a gente pode medir o tempo? Antigamente, o tempo era medido através dos efeitos, dos fenômenos da natureza, como no próprio material diz que tentava-se contar o tempo, a gente via ligado a esse tempo, a essas observações do homem, como se orientar, como marcar o tempo, como ter esse mecanismo. Usavam-se fenômenos ou recursos naturais como o Sol e a Lua para fazermos essa medição do tempo.
E nós temos que definir bem a questão de um tempo cronológico e um tempo da natureza. O tempo da natureza, o homem não consegue determinar ou consegue controlar. Nós não temos o hábito ou não temos a condição de controlar uma chuva, o início dela, o fim dela, a intensidade dela. Já o tempo cronológico é o tempo que é registrado através de calendários, como os anos, os meses, semanas, dias. Nós temos esse tempo cronológico, como a gente usa como instrumento o relógio, o calendário, o celular, que é uma ferramenta que também nos dá essa opção de nos organizarmos com eventos em agendas, mas também de contar o tempo. Mas esses povos que não conseguiam registrar o tempo ou não tinham a escrita para fazer os registros, esses povos lá da pré-história, eles utilizavam alguns fenômenos da natureza para que eles pudessem completar e entender melhor os fenômenos que aconteciam com eles e os espaços de tempo na sua vida e no seu cotidiano. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos povos antigos utilizavam as fases da Lua como referência. No entanto, os povos que habitavam, por exemplo, lá o Egito Antigo, eles utilizavam, além da Lua, outro astro, a chamada estrela Sírius. Ela era uma importante referência na marcação do ano para os egípcios. Quando ela aparecia no céu, era a época da cheia do rio Nilo, um dos principais rios, ou o principal rio do Egito Antigo. A partir de então, passou-se a utilizar o ano solar com 12 meses de 30 dias, totalizando 360 dias. Ao final do ano, os 5 dias que faltavam, antes de a estrela Sírius aparecer no céu, eram dedicados aos deuses do seu panteão, com muitas oferendas e rituais e festividades e alegria. Olha para vocês verem, não somente o Sol ou a Lua, mas também os egípcios utilizavam outro astro, a estrela Sírius. Então, este tempo ele era determinado através dos fenômenos da natureza ou, como o tio já falou, por instrumentos. E a gente pode indicar como, além do relógio, do calendário, nós temos instrumentos que cronometram esse tempo cronológico, como o relógio do Sol, como vocês estão observando na imagem. Temos também essa ampulheta, a clepsidra e calendários. Tudo isso a gente consegue relacionar o tempo e o seu momento que ele vai acontecer. O tio falou de calendário. Nós seguimos o calendário gregoriano, que foi instituído pelo Papa Gregório. E o nosso ponto de referência é o nascimento de Jesus Cristo. Mas nós temos o calendário maia, civilização antiga que viveu na América Central. Eles entendiam o tempo como uma forma cíclica, certo? Nós temos também o calendário Yorumbá. Esses povos contabilizavam o início do seu ano com o início da colheita do inhame e dos regimes de chuvas e suas mudanças climáticas. Podemos citar também o calendário islâmico. Para os muçulmanos, o marco inicial do calendário deles é quando o seu profeta, Maomé, sai, foge da cidade de Meca e vai para a cidade de Medina. Então aí, essa Hégira, a saída de Maomé de Meca para Medina, que é o início do calendário islâmico. Temos o calendário chinês, ele também tem base nos movimentos da Terra e do Sol, e a cada 3 anos é adicionado um mês a mais no seu calendário. Lembrando que os calendários chineses estão no ano do dragão, E como o tio falou, o calendário gregoriano é baseado pelo Sol, 365 dias, assim a cada 4 anos nós temos uma diferença que é chamada nesse ano bissexto. E a nossa base inicial é o ano do nascimento de Jesus, Nós temos também como característica pelo tempo a sua duração, entre o pôr do sol e o próximo dia. Esse processo do pôr do sol e o início do próximo dia, a gente utiliza como ponto básico a rotação do planeta Terra, o movimento de rotação. É a partir dele que a gente faz essa contagem do dia ao outro dia. O calendário lunar,
entre o calendário solar, nós temos algumas diferenças de um calendário ou outro, né? Vocês perceberam que alguns calendários se baseavam pelo Sol, outros pela Lua, mas o calendário lunar ele apresenta entre 28 e 29 dias, em razão das fases da Lua que duram cerca de 7 dias. Já o calendário solar, ele dura cerca de 365 dias por ano, dividido em 12 meses, que variam de acordo com cada cultura, mas geralmente de 30 a 31 dias. Mas tendo essa peculiaridade dessas 6 horas que sobram, né? que faltam, digamos assim, que ficam restantes, que a gente chama a cada 4 anos de ano bissexto. Então esse ano bissexto, ele ocorre a cada 4 anos. O mês de fevereiro pode ter 28, mas aí no 4º ano ele passa a ter 29 dias, uma vez somente acrescentando o dia para fazer a compensação dessas horas restantes. Isso dentro do calendário gregoriano. Se a gente for entender bem diretamente, esse nosso tempo ele é ligado à contagem do dia que a gente vai vivendo e vai aprendendo e vai convivendo com esse contar dos nossos dias, dos nossos meses, do nosso ano. A gente não percebe o tempo natural que vai acontecendo, mas o tempo cronológico a gente vai tendo essa noção, porque ele está intimamente ligado a nós. Nós éramos pequenos, nos tornamos maiores, nos tornamos adultos, nós tínhamos hábitos, hoje não temos mais porque o tempo foi passando. E é em cima disso que nós fizemos essa aulinha de hoje. Olha como o tempo foi rápido e passou rápido, porque nós estamos utilizando o tempo cronológico. Eu espero que você tenha entendido muito bem essa questão de tempos e a questão da oralidade. Se prepare, use dessa aula, mas também estude e faça tudo com muita atenção. Um grande abraço, até a próxima!